nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando for velha, não se desviará dele. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Está entrando no ar mais uma vez o programa O Caminho da Vida. E é com muita alegria que nós pedimos autorização sua para podermos entrar na sua casa e para compartilharmos a palavra do Senhor com você e com todos esses que estão aí contigo nesse momento. Nós, como os queridos já devem saber, aqueles que estão acompanhando o programa O Caminho da Vida há mais tempo, nós estamos estudando a revista Didaquê, encarando a vida e dramas familiares enfrentados com fé e coragem. Uma revista que fala especificamente acerca de lutas na nossa família. Hoje a mensagem vai ser acerca de filhos afastados da igreja. Quem vai trazer a mensagem para nós é o pastor Eliseu Dourado de Lima, da Igreja Presbiteriana Central. E nós queremos ouvir a sua opinião acerca dessa mensagem e das outras nossas também. Nós queremos saber o que você tem achado do programa O Caminho da Vida e se tem alguma sugestão também para orientar-nos aqui, para nos ajudar na elaboração da pauta do programa. Você pode entrar em contato com o programa O Caminho da Vida através do e-mail, que é ocaminhodavida.ipb@hotmail.com, ou entrar em contato através do telefone da nossa produção. Para o pessoal que é da região 44, o telefone é o 8414 3940. Se você não é da região 44, não tem intenção de ligar para um número interurbano, ou então se você prefere fazer esse contato via site, também você pode entrar no site do programa O Caminho da Vida e inclusive assistir os programas anteriores. Lá estão hospedados todos os programas que nós temos gravados até então e você pode recomendar até para pessoas que você conhece, que estejam passando por algum problema do qual nós já mencionamos em algum programa anterior, e você pode encaminhar para essa pessoa o endereço do vídeo do programa em questão. Você pode acessar o www.ocaminhodavida.org.br ou então através do nosso blog programaocaminhodavida.blogspot.com. Se você tem por hábito frequentar as mídias sociais, você pode, na página do Facebook, procurar O Caminho da Vida e você vai localizar a página do nosso programa. Lá também você pode entrar em contato conosco. Se você quiser procurar os vídeos pelo YouTube, também fica à vontade, nossos vídeos também estão hospedados lá. Para você que é da região 44, da região de Maringá, DDD 44, e quer ouvir uma palavra amiga para todas as horas da sua vida, você pode ligar para o nosso Disque Paz. É um serviço gratuito, não há cobrança de nenhum outro valor a não ser do próprio custo da ligação telefônica, e você vai discar para o 3025 33 33 e você vai ouvir uma mensagem para o seu coração. Nesse programa de hoje, como já mencionado, nós vamos falar acerca das lutas em famílias, daquelas pessoas que têm filhos que não obedecem à nossa fé, que não seguem a mesma fé dos pais. E se você quiser ajudar alguém do seu círculo familiar ou do seu círculo de amizades que passa por esse tipo de problema, ligue para essa pessoa agora e peça para ela sintonizar nesse canal que você está assistindo, ou peça para ela assistir nessa página da internet que porventura você esteja assistindo, e você vai abençoar a pessoa que vai poder beber da mesma fonte que nós estaremos bebendo aqui durante a gravação desse programa. O último aviso que eu quero dar, a última recomendação que eu quero dar antes de partirmos para a mensagem com o pastor Eliseu, é que você que ainda não tem uma igreja na qual você congrega constantemente, você visite uma das igrejas presbiterianas da nossa cidade. Procure uma igreja presbiteriana perto da sua casa. Você vai ser muito bem recebido, você vai ouvir uma palavra de Deus e você vai sair de lá edificado em nome de Jesus. Nós vamos para um pequeno momento de intervalo e nós já vamos voltar ouvindo a palavra do pastor Eliseu Dourado de Lima, da Igreja Presbiteriana Central, falando acerca dos filhos que estão afastados da igreja. Já voltamos aqui com o programa O Caminho da Vida, não saia daí. No Brasil, há muitas igrejas cristãs.
mas poucas têm 1,5 século de história. São 150 anos educando, promovendo ações sociais, transformando vidas com a palavra de Deus. Igreja Presbiteriana, 150 anos evangelizando o Brasil. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Falei resolver essa entrada aqui pra Olha, um dia com isso. Infelizmente, o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz, uma palavra amiga para todas as horas da vida. Quebra-gelos, atividades e dinâmicas especiais, diversão em atividades envolventes, motivação para pequenos grupos, aplicação prática, para ser usado em grandes e pequenos espaços. Quebra-gelos, atividades e dinâmicas especiais. Jogos e passatempos bíblicos. Atividades sem complicações, associação de personagens e palavras, curiosidades e brincadeiras inéditas, aprendizado dinâmico e divertido, sugestões criativas, aplicações práticas, jogos e passatempos bíblicos. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Queremos abordar hoje este tema, que é um tema um pouco difícil, filhos afastados da igreja. E o texto que nós escolhemos para esse momento é o texto que está em Lucas, no capítulo 15, versículos 11 a 24. Você pode acompanhar a leitura aí comigo. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Um dos grandes dramas vividos por lares cristãos, inclusive em boa parte de seus líderes, é conviver com a tristeza de filhos e filhas que eram membros da igreja, muitos com ministérios abençoados, mas que hoje, sob várias argumentações, vivem fora da comunhão com os irmãos e até mesmo com um estilo de vida totalmente contrário àquilo que aprenderam da palavra de Deus, correndo o risco de lidar com consequências como o afastamento de Deus e da comunhão com a sua igreja, a falta de uma consciência clara do perigo do cultivo de uma vida de pecados, a perda da paz de espírito, etc. Como lidar com isso? Como é que nós podemos lidar com isso? Quero considerar durante a nossa meditação aqui alguns pontos.
Primeiro é preciso compreendermos as causas do afastamento. Primeiro, quais são as possíveis causas do afastamento? Você tem aí o texto de Lucas 15, 11 a 13, nós já lemos isso, você pode acompanhar um pouquinho, mas continuamos olhando para a palavra, meditando na palavra, pensando naquilo que sai do contexto da parábola e vem para nós para que possamos considerar isso. Esta pergunta, às vezes, fica martelando na cabeça dos pais. Por quê? Alguém que foi criado na igreja afastou-se completamente? Não se trata de buscar um motivo, pois sempre há uma série de fatores que podem ser divididos em dois grupos. Primeiro, conflitos interiores, como a insatisfação com o estilo cristão de vida, o desejo de conhecer uma outra realidade, o desejo de liberdade, dúvidas quanto à educação cristã recebida até o presente momento. Um outro fator são as influências externas, tais como dificuldade de relacionamentos na igreja, enquanto encontram mais amizades fora da mesma, ambiente desfavorável ao perfil da juventude e tentações a partir do que é oferecido pelo mundanismo. O maior motivo, porém, pode ser a falta de uma conversão genuína, pois apenas quem entregou de fato sua vida a Cristo Jesus é que pode vencer as tentações, obedecendo plenamente ao que ensina a palavra de Deus. Veja, por exemplo, esse texto de Salmo 119, versículos 9 a 11. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Essa é uma palavra abençoada, uma reflexão que vem do passado do salmista e que pode se aplicar nas nossas vidas no dia de hoje. Quando o jovem relaxa com a sua comunhão com Deus, facilmente cai durante as tentações. Mas há um outro aspecto. Em segundo lugar, é preciso compreendermos o tempo do afastamento. Em segundo lugar, o tempo do afastamento. Olha aí Lucas 15, 17 a 20, o texto que nós já lemos, você pode relembrar aí um pouquinho, mas nós voltamos à nossa reflexão. A exemplo do que ocorreu com o jovem da parábola, o afastamento pode ser temporário, levando mais tempo para uns, menos tempo para outros, pois muitos dos que se afastam acabam se decepcionando com a transitoriedade das alegrias e prazeres do mundo e voltam ao convívio da igreja por perceberem que, mesmo com defeitos, ela oferece um verdadeiro aconchego. Abra sua Bíblia aí ou acompanhe a leitura em Provérbios, no capítulo 22, versículo 6, um texto que o pastor Luiz Henrique já usou no começo. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Nós podemos deduzir que uma criança que recebe em sua família um verdadeiro exemplo de vida cristã sempre carregará consigo os princípios da palavra de Deus. E mesmo que mais tarde venha a se desviar, terá uma maior chance de retornar aos caminhos do Senhor. Esse texto desafia os pais a não se descuidarem da vida espiritual dos seus filhos e, ao mesmo tempo, oferece a promessa de que a educação cristã corretamente dada será uma bênção na vida futura dos mesmos. Quero recorrer a um texto que está lá no Velho Testamento. Abra aí ou siga a leitura de Deuteronômio capítulo 6, versículos 5 a 9, que nos dá aí esta postura dos pais. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Finalmente, andando um pouquinho mais, é preciso sabermos, considerarmos um fator muito importante. O que fazer diante do afastamento? O texto de Lucas 15, versículos 20 a 24, nos dão uma imagem daquilo que aconteceu e que é contado por Jesus na parábola, você vai relembrando aí. É muito importante nós nos prepararmos para essa realidade do retorno. Não é fácil para os pais lidarem com situações assim e, por isso, a reação, às vezes, é tratar os filhos como rebeldes e não como pessoas que precisam de ajuda para retornar.
Podemos pensar em atitudes que cativam ao invés de afastar ainda mais. E para isso é preciso confiar inteiramente no Senhor. Como o salmista testemunha lá no texto do Salmo, capítulo 40, versículo 1. As palavras ali são: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. É preciso aguardar paciente, confiantemente pela volta, orando sempre e demonstrando amor incondicional, mesmo durante o período do afastamento. O pai citado na parábola não ficou relembrando o passado e nem fazendo acusações e cobranças, apenas abraçou o filho, beijou o filho que voltava, mandando colocar nele a melhor roupa como sinal de que o passado foi esquecido, mandou colocar o anel em seu dedo como sinal de afetividade e autoridade, mandou colocar em seus pés as sandálias, sinal de que isso distinguia o filho do escravo, além de oferecer uma festa com um churrasco de um novilho cevado, como sinal de alegria, festa e de boas-vindas. A volta de quem um dia se afastou deve ser celebrada como bênção do Senhor. Foi o que aconteceu na casa do filho pródigo, de acordo com a parábola que Jesus contou. Veja comigo novamente aí, Lucas capítulo 15, versículos 23 a 24. O que está escrito aí? Comamos, são as palavras do Pai, comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Eu quero concluir fazendo uma aplicação tanto à família quanto à igreja, porque a família está inserida na igreja. A família deve fazer o seu papel orando, pacientemente esperando, testemunhando, mas a igreja tem um papel fundamental. A igreja deveria fazer um levantamento daqueles que se afastaram e estudar uma estratégia para reintegrá-los diante do arrependimento, diante da volta, enquanto ao mesmo tempo deve buscar investir para proporcionar um ambiente totalmente favorável ao desenvolvimento da infância e da juventude. Ou seja, preparar aqueles que estão se desenvolvendo para que, de fato, na casa de Deus, convivendo na família, viva, de fato, de uma forma bem prática, os ensinos da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a família, que Deus abençoe aqueles que retornam aos seus lares. Possibilidades, sofisticação, elegância, qualidade, requinte. Quem cria com persianas requinte, cria o novo, o inusitado, o desejado. Persianas Requinte, abrindo possibilidades para a sua imaginação. Agora ficou fácil realizar o seu sonho. Chegou a Targino Motos, concessionária Dafra em Maringá. Toda linha com os melhores preços de toda a região. Riva 150 por apenas R$ 5.700. Conheça, compare e surpreenda-se com nossas máquinas. Avenida Colombo 8.281, Zona 6. Telefone 3224-5070. Maringá. Targino Motos. Estamos de volta com o programa O Caminho da Vida. Você acabou de ouvir a mensagem do pastor Eliseu falando sobre o que fazer quando os filhos estão distantes da igreja que os pais frequentam. Estão distantes, na verdade, não da igreja, mas da fé dos pais. E eu quero começar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, falando justamente com o pastor Eliseu, que trouxe a mensagem. Pastor, quando um jovem se afasta da igreja, quem que é o maior responsável? Ele mesmo, os pais dele ou a igreja que estava frequentando?
Isso me faz lembrar aquela pergunta que os discípulos de Jesus fizeram a Jesus, registrado lá em João, no capítulo 9, diante daquele cego de nascença. Eles perguntam, quem foi que pecou? Ele ou seus pais? Jesus diz, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. É lógico que nós não vamos fugir das responsabilidades. Nós não podemos generalizar, né, pastor Luiz Henrique? Eu creio isso. Eu sou pastor, eu sou de liderança, convivo com gente de liderança, nós temos problemas em casa, nós temos problema com filhos, uma boa parte, melhor dizendo, daqueles que nos ouvem agora, também passam por problemas assim. Eu creio que cada caso é um caso, mas nós não podemos deixar de considerar essas palavras de Jesus. Esteja a situação do jeito que estiver, a glória de Deus pode se manifestar aí através da restauração e da cura. É necessário uma avaliação para chegar à conclusão, porque pode haver um lar com tudo equilibrado, com a palavra sendo ensinada, sendo vivida, e em função da personalidade de um dos filhos, por exemplo, uma direção totalmente contrária. Como pode haver também a falta da vivência da palavra, ou seja, a falta do testemunho dentro de casa. Os filhos vão crescendo, vendo às vezes uma coisa dissociada daquilo que se vive na aparência e daquilo que se vive dentro de casa, né? Eu acredito que é o seguinte, culpado é difícil, responsável pela saída é o próprio filho, mas responsável pela educação dos filhos são os pais. Muitas vezes acaba se terceirizando a educação, principalmente a educação religiosa, os princípios, valores cristãos. É responsabilidade dos pais. Lógico que a igreja pode ajudar, tudo mais, mas a responsabilidade maior na educação dos filhos, desses valores, são dos pais. Uma vez eu ouvi o pastor Orlando Manuel Rodrigues, na época que eu era ovelha dele, inclusive, e ele era pastor da Igreja Central, ele, em uma das suas mensagens, ele citou o caso de uma mulher que viu o filho se perder para drogas, se perder para a prostituição, e conversando depois com o pastor, ficou se lamentando e dizendo, pastor, eu criei esse menino na igreja. E aí o pastor, conhecendo a ovelha que tinha, conhecendo o tipo de educação que ela tinha dado para o seu filho, ele falou, o problema foi justamente esse, que filho se cria em casa. Filho você tem que dar exemplo dentro de casa, não só quando você está na igreja. Então, é muito importante, o pastor Eliseu mencionou que nós não podemos generalizar, precisa estudar cada caso. E não podemos desconsiderar a influência da educação. Marcos Estrela deu ênfase com relação a isso. Nós vamos caminhar nesses dois lados e eu vejo inclusive, nessa gangorra, o nosso maior desafio. Qual que é o peso mais importante? Quem possui mais responsabilidade? O pai que ensina ou o filho que decide tomar suas decisões? Mas então, agora, evangelista Marcos Estrela, quais são as causas que podem que podem explicar o esfriamento na fé daqueles filhos que foram criados dentro de um lar cristão? Será que isso é algo que acontece repentinamente ou será que é um processo que vai se estabelecendo e toma conta da pessoa? Eu acredito que é um processo. E como o pastor Eliseu mencionou na reflexão dele, e também consta isso na apostila, existem dois fatores muito importantes. Os conflitos internos e os conflitos externos. Os conflitos externos, eles terão força dependendo do tamanho dos conflitos internos. Ou, quando fala conflitos internos, aqui está falando da insatisfação do filho com o estilo de vida dos pais, né? Aqueles pais que falam algo, mas não vivem, né? O desejo de conhecer uma nova realidade, é o desejo de todo jovem, de conhecer o novo. Né? A fase das descobertas. Né? O desejo da liberdade, as dúvidas. Isso é interessante, que as dúvidas que não são respondidas pelos pais. Isso é importante na ênfase. Porque essa dúvida que não é respondida de uma maneira satisfatória, ele pode encontrar outras respostas em outros lugares. A internet dá várias respostas. Então, dependendo desse tipo de contexto aqui, familiar, vai dizer se as influências externas são fortes ou não. Por exemplo, porque a igreja também pode contribuir nisso. Eu percebo que a igreja exalta os ex-drogado, ex-prostituta, ex-assassino, e chama essas pessoas para dar testemunho. E muitas vezes a igreja não valoriza aqueles que estão lá na luta contra o mundo, obedecendo o próprio Cristo, a própria palavra de Deus. Então, essa ênfase nos ex desperta nesse indivíduo o desejo de conhecer lá fora e depois retornar com o ex.
Eles contam uma vida de aventuras e de repente quem está sentado no banco, um adolescente, uma criança, fica com água na boca na intenção de experimentar essa mesma E não valoriza aquele que está na luta de negar o mundo. E esse risco que o Marcos está colocando, inclusive, é muito grande, não só por conta de um comportamento da igreja, mas pelo próprio comportamento, na falta de orientação dos ex também, né? Que chega e dá uma especial atenção, uma ênfase exacerbada, por exemplo, na vida passada. E quando não na transformação. A transformação, 2 minutinhos acabou. Né? E isso é problemático realmente. A sua pergunta diz, é um processo? Sim, é um processo, e esse processo começa em casa, principalmente em casa. Eu percebo que os pais dão uma resposta muito vazia, muito superficial, muito religiosa, que isso às vezes não faz sentido na vida do adolescente. Isso aqui já começa a ser a resposta da próxima pergunta. Pastor Paulo de Tarso, nós já vimos então que é provável, é possível que um adolescente, uma criança, um jovem sinta-se atraído pelo que está fora da igreja, que nós vamos aqui rotular de mundo, pelo mundo ou pelo mundanismo. Pelo mundanismo, vamos colocar assim. Então, ele se sente atraído pelo mundanismo por causa de determinados relatos que ele ouve e pela falta de contato dele com esse mundanismo. Será que isso é a única causa de saída dos jovens? Será que é somente isso que atrai? Ou será que existem outros atrativos que acabam envolvendo os jovens e arrastando-os para fora da igreja? Eu quero pedir a permissão para fazer um correlato, porque Gênesis capítulo 3 mostra um processo acontecendo. Eu gostaria de, inclusive, destacar aqui, por exemplo, o versículo 6, né? No versículo 6 acontece a situação, olha, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Eu pontuei aqui uma situação nesse versículo 6, primeiro o contato com o pecado, ou seja, o desejo de liberdade, o desejo de experimentar o novo, é uma sedução que aparece aqui. E havia um contato do primeiro casal com Deus, né? E melhor orientação direto do pai, não podíamos responsabilizar Deus aqui pela queda deles, né? Aí no versículo 7, por exemplo, você observa o quê? Abrindo-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cinta para si. E aqui nesse versículo 7 eu pontei outra coisa, medidas paliativas para resolver os seus problemas. Depois que a pessoa se afasta de Deus, ele não quer encontrar no próprio caminho onde ele estava a resposta. Ele quer buscar respostas de si mesmo. No versículo 8, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Afastamento de Deus e da comunhão é consequência inevitável nesse caso, né? Começou a se envolver com o pecado, começou a buscar respostas, que foi colocado pelo Marcos aqui, né? Respostas às suas necessidades, às suas crises existenciais, há um afastamento de Deus e da comunhão. No versículo 9, chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ou seja, o que você fez, Adão? Deus buscando resgatar o homem, Deus buscando resgatar os nossos filhos, Deus indo de encontro aos nossos filhos, mesmo que eles receberam a instrução, inclusive o versículo que você usou na abertura é muito oportuno para isso, tem que ser destacado aqui. Provérbios é fantástico. Ele não está dizendo que aos nossos filhos, ao receberem essa instrução na palavra, eles nunca irão querer experimentar algo novo, um desafio novo lá fora. Mas ainda que experimentem, a consciência deles e o coração deles será guiado a retornar, né? E vão retornar. Eles sempre vão remar contra esse ensino que vai martelar sempre no seu coração. E eles vão ter esse sentimento. Mesmo quando eles estiverem errando, eles vão estar cientes do que está acontecendo. Exatamente. E a atitude deles está sendo contrária àquilo que foi ensinado na época de infância e adolescência. Exatamente. Agora, só para terminar aqui, o pastor Eliseu falou da parábola, no seu sermão da parábola do filho, e colocando a última pontuação, versículo 10, que nós vemos aqui, é um comportamento. Olha, ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo, me escondi. Aí coloquei causas do afastamento, medo, vergonha, constrangimento, né? Aí a dificuldade, mas é como o filho pródigo, ele estava naquela circunstância, ele olha, puxa, ali que ele se dá conta e fala, eu vou ter que tomar atitude. É interessante pensar nessa fala do pastor Paulo de Tarso, que o pai tem interesse depois, vai lá atrás do filho e tudo mais.
O pai tem interesse, mas o mundo, ali representado pela serpente e pelos estímulos externos, também é ativo nisso. Tem interesse pelo seu próprio filho. Assim como Deus tem interesse, também o mundo tem. E ele usa das suas estratégias para atrair, né? Então, no fim das contas, o convite ocorre de ambos os lados, né? Tanto da parte do mundo para com a criança ou jovem, como da parte dos pais e de toda a igreja para com o jovem. O assédio é muito grande, né? E, pastor Eliseu, é correto o uso de castigos ou algum outro meio de correção para tentar reverter a situação de um filho que resolve caminhar num sentido oposto, num sentido diferente daquilo que os pais ensinaram? Não com relação a faltar na igreja. Bom, tem pais até também que usam de castigo para conduzir o filho para a igreja, mas olhando mais com relação a andar com algumas amizades, frequentar alguns ambientes que não são muito agradáveis, não são muito interessantes para os filhos, será que é o correto o uso de castigo nesses casos? Eu creio que nós estamos aqui discutindo toda essa questão e não podemos fugir da realidade do processo. É um processo. Então eu creio que cada fase de vida, se está na fase da infância até a adolescência, a questão da correção, da disciplina, que hoje é tão criticada, e já estamos nos preparando para o que vem aí pela frente, de uma geração que cresce sem limites, sem não, e sem disciplina, né? Exatamente. Então, é uma fase, durante essa infância, a linguagem da disciplina, a linguagem aplicada da palavra de Deus para afastar esses efeitos da tentação. Mas depois nós temos a fase da adolescência, da juventude, em que a palavra de Deus, essa questão de ensinar a criança, ela adquire essa forma de viver a palavra, né? Então é lógico que os pais ficam desesperados e às vezes criam alguns recursos que acabam provocando ainda mais a ira, a rebeldia. É necessário a vigilância. A palavra de Deus, os irmãos estão citando, o pastor Paulo fez essa avaliação em Gênesis e me fez lembrar do texto de 1 João, capítulo 2, versículo 16. Porque tudo que há no mundo, o desejo exagerado, que é a concupiscência, né, da carne e dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Então, aqueles que zelam pela palavra querem tratar dos seus filhos. Então, é necessário muito diálogo, muita oração, a palavra sendo lida, ensinada e vivida. E é lógico, algumas medidas que devem ser tomadas para que esse jovem, esse que está se afastando, possa chegar à conclusão de que está indo por um caminho perigoso. E cada pai conhece o filho que tem. O que não pode acontecer é a omissão, sabe? A coisa vai acontecendo e a gente simplesmente deixando acontecer, e fase da vida e tal, porque os filhos vão se afastando cada vez mais, porque não encontram a firmeza da palavra de Deus sendo vivida em casa. O que será que Deus, próprio Jesus, faria se tivesse na sua situação, pai, se você está vivendo um drama semelhante a esse? O que será que o próprio Espírito Santo sopraria nos seus ouvidos para você responder aos seus filhos quando eles viessem cheios de questionamentos nas mãos para te apresentar? Nós vamos continuar esse bate-papo justamente para tentar esclarecer essas dúvidas que pairam na cabeça dos pais e dos parentes como um todo e amigos daqueles jovens que se afastam da igreja e vão experimentar a vida do mundanismo. Nós vamos dar continuidade depois do intervalo nesse bloco de perguntas e respostas e eu gostaria muito que você continuasse nos acompanhando. Não saia daí porque daqui a pouco voltamos com o programa Caminho da Vida. A mais completa da cidade, Livraria Evangélica de Maringá. Tem mais conforto, variedade. Livraria Evangélica de Maringá. Pilhas, CDs, DVDs, filmes e livros diversos. No melhor lugar, o melhor pra você. Presentes que tocam coração. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954.
Agora ficou fácil realizar o seu sonho. Chegou a Targino Motos, concessionária Dafra em Maringá. Toda linha com os melhores preços de toda a região. Riva 150 por apenas R$ 5.700. Conheça, compare e surpreenda-se com nossas máquinas. Avenida Colombo 8281, Zona 6. Telefone 3224-5070. Maringá. Targino Motos. Estamos de volta aqui com o programa Caminho da Vida, conversando acerca daqueles filhos que se afastam da igreja, qual deve ser a atitude dos pais nesse ponto. Conversamos no primeiro bloco um pouco sobre as causas e agora nesse segundo bloco nós queremos focar mais um pouco, mais ainda o comportamento da família, dos pais e da igreja também, quando isso acontece. Eu queria começar aqui pelo evangelista Marcos Estrela e depois abrir para os demais para responderem acerca dessa questão. O que os pais cristãos podem fazer ao perceberem que um filho está se afastando dos valores que receberam durante a sua formação? Quais são os sinais também de que isso está acontecendo, Marcos? Bom, um passo muito importante seria os pais compreender a sua responsabilidade na educação dos filhos. Provérbio 22:6, como você disse na abertura, é responsabilidade dos pais na educação dos filhos. Reconhecendo essa responsabilidade, eu acho que é um passo muito importante. Eu acredito que começa por aí, a responsabilidade dos pais, assumindo essa responsabilidade. Agora, é visível quando o filho começa a querer sair da igreja. Ele começa a sentar lá no fundo da igreja, ele começa a não ter muito interesse na escola dominical, ele começa a falar de coisas do mundo. Vida devocional vai ficando para trás. Isso. Se os pais forem verificar, por exemplo, não tem trato com a palavra, não quer realmente assim reagir diante de uma chamada de atenção, uma disciplina. Críticas, com relação ao tipo né? Críticas com relação ao que falar. Críticas é um problema sério. Inclusive, a proposta para os pais nesse sentido, assim, costurando com o que o evangelista Marcos Estrela está colocando, é justamente isso. Cada qual, no seio da família cristã, precisa ter consciência de qual é o seu papel e quais são as suas responsabilidades. Né? E aí, então, o que acontece? O pai vai à igreja, chega em casa. Se ele tem uma postura de criticar, por exemplo, a liderança, os irmãos, a igreja, de alguma forma, a vida de um outro, exatamente. Aí o filho vai crescendo e fala, por que eu tenho que ir lá? Não me interessa. Depois o pai e a mãe vem chorando, querendo. Os pais demonstram insatisfação no contexto da igreja. Muitas vezes o pai semeou, então, resumindo, essa semente no coração do filho, e quando ele cresce, essa semente vem com mais força até do que vinha no coração do pai, a ponto de empurrar o menino para a igreja. Então, é interessante essa fala, lembrando, os pais devem compreender que a responsabilidade na educação dos filhos é deles, são deles. E se os pais que agora querem corrigir os filhos, trazer ele de novo para a igreja, os pais fazem o devocional, vão para a escola dominical, né? Deve pensar nisso. Mudar, então, a resposta seria o que os pais precisam fazer quando percebem que o menino está saindo da igreja, ou a menina está saindo da igreja. Talvez, nesse caso, a resposta não seria nem mudar a vida do menino. Olhar para eles, mas mudar o seu próprio comportamento enquanto cristão. Uma atitude de humildade perante os filhos. Nós pais, por exemplo, temos uma dificuldade de admitir. Você está com os filhos para começar a analisar. Exatamente. Falando, filho, nós temos errado com você até aqui, nós vamos ter que fazer diferente. Entende? E quando o pai do filho pródigo, na parábola em Lucas 15, quando ele toma aquela atitude de não fazer nada e deixar simplesmente o menino sair, isso gera um certo questionamento no coração de alguns, inclusive confrontar com a parábola da ovelha perdida, em que o pastor vai na direção da ovelha. Como entender a reação do pai que deixa o filho ir, se há outras passagens em que o pastor vai na direção daquele que se perde? Eu queria colocar essa pergunta para o pastor Eliseu. Primeiro nós temos a decisão deliberada do filho, né? Ele toma uma decisão e nós podemos aprender com isso que nem tudo está sob controle. Então às vezes tem aquela aparência, às vezes uma autoridade muito rígida, um autoritarismo e tal, pode estar sufocando ao invés de querer. Ontem eu vi um vídeo aí de uma pessoa evangelizando na praça, que dava tapa na Bíblia e acusava as pessoas e dava tapa na Bíblia assim. Então, para ele estar vivendo um momento ali da palavra, mas na verdade é uma coisa violenta, né?
Então, o que me chama a atenção, a partir da palavra dos irmãos aí, é o ambiente da casa. O que é que nós podemos... Por que esse pai fez isso? É interessante, Jesus fala, a ovelha o pastor vai atrás, a moeda a mulher vai atrás. Mas aqui, que é a busca com a palavra e tal, mas cada caso, cada situação, aqui o pai confia no amor dele. Ele amou demais e sempre dentro de casa, ele confia naquilo que ele passou dessa vivência do amor, por isso que ele não vai atrás. Quem vai atrás desse filho é a lembrança que esse filho tem do ambiente que tinha em casa, que é o que os irmãos estão falando. Se é um ambiente em que se fala mal dos irmãos, se critica a liderança, quantas vezes essa criança vai dentro do carro ouvindo o pai ou a mãe falando mal dos irmãos, do trabalho da igreja, depois da mensagem, e chega ali, então os conflitos que o Marcos Estrela já falou antes, começa a se manifestar ali. Esse pai não. Esse pai, Jesus contando, e que é a pessoa de Deus, né? Aí esse pai representa Deus, né? Lucas 15. Ele confia no amor, ele amou, ele impregnou com amor. Esse amor está lá no filho, no meio dos porcos, na sujeira. O filho está arrasado, mas dentro dele está a semente desse amor. É a confiança. Então, eu preciso pensar, meu filho está fora? O que ele carregou daqui de dentro de casa. Quem está acompanhando ele dentro do seu próprio coração, né? Qual é a imagem que ele tem? Ele está com saudade daqui? Eu trabalho com jovens e adolescentes na igreja, em outros lugares também. O jovem e adolescente, ele tem duas necessidades muito importantes. O amor e a verdade. Se ele não encontrar esses dois em casa, ele vai ter dificuldade de encontrar isso na igreja também. E mais uma vez voltamos para a questão aqui do comportamento dos pais, porque muitas vezes o pai não vai para a igreja criticando o pastor e nem volta da igreja falando mal dos irmãos. Mas quando o menino olha para a vida, e eu estou falando sempre menino, não sei porquê, parece que as meninas não acontecem. Generalizando, meninos no sentido de ser humano. Quando esses jovens, quer seja o masculino ou feminino, quando esses jovens olham para dentro da sua casa e veem que os pais têm um estilo de vida dentro de casa e um outro estilo de vida quando estão na igreja, aí ele não encontra essa verdade. Aí ele percebe que esse evangelho não é capaz de transformar o próprio pai e a própria mãe, então ele se afasta desse evangelho. Eu gostaria de destacar, inclusive, igual pai, que o pastor Eliseu citou da parábola, né? Jesus cita ali, na questão de quando ele recebe é interessante também. Sabe por quê? Ele poderia fazer com muitos pais. Você não quis isso? Agora o problema é teu. Tá vendo? Agora você vai ser o empregado. Você não vem, agora você não tem mais direitos. Não, ele simplesmente recebe. É interessante que na escola você tem um boletim e lá diz como você é como aluno. Eu gostaria de dizer que os filhos é o boletim dos pais, como eles são como pai. Se você quer saber como você é como pai ou como mãe, olhe para o seu filho. Paulo de Tarso, ainda com relação à parábola do filho pródigo, como que o pai, a mãe, os demais irmãos dentro da igreja e como que a igreja, inclusive, deve reagir quando esse filho retorna? Então, exatamente isso que nós estamos falando, né? Quando eu olho para a questão do comportamento do pai, eu fico olhando para nós também como pais. Que a gente, na verdade, poderia colocar uma série de coisas. Vai voltar? Vai. Então, pera, não vai ser do mesmo jeito, não. Você vai sentar aqui comigo agora, eu vou te explicar, vou te mostrar para você como que é. Não vai ser desse jeito. Agora, se quiser, vai ter que ser assim. Colocamos um monte de regras e de situações de julgo pesado sobre eles. Aí, na parábola do filho pródigo, o pai simplesmente recebe, abraça. Eu tenho a impressão de que ele abriu tantos braços, chegou até a doer. Ele abraça e aí faz um churrasco. O único que não ficou feliz com a volta do filho foi o boi cevado. Eu creio que foi até proposital de Jesus, né, na ação do Espírito Santo registrar na parábola, porque você vê que o filho bolou um discurso e o pai interrompe o discurso. Acabou o discurso. Já entendi, você voltou, entendeu? Isso aqui importa. E não ficar perguntando detalhes e coisas e dizer que você vai ficar lá no canto, agora você vai esperar, vamos ver se é verdade, se é arrependimento. Mas você vê que alguns, e a família celebra mais um, como muitos casos em nossas famílias, um já ficou encardido ali, já ficou chateado. Né? Porra, não é possível, estou aqui servindo há tanto tempo, isso e aquilo outro. Aí, voltou o seu filho que gastou tudo. Eu quero que nós encerremos aqui com a última pergunta, começar pelo, mais uma vez, evangelista Marcos Estrela e passar para os demais. O que finalmente, então, tanto a família quanto a igreja pode fazer com relação àqueles que se afastaram? Não especificamente com relação a ele voltando, mas se ele se afastou, o que uma família e uma igreja que está dentro dessa realidade deve fazer? Nesse caso, Marcos Estrela, depois Paulo de Tarso, e a gente encerra com o pastor Eliseu. Eu acredito que reconhecendo como falhos, humildemente,
de algum modo, a falta de amor e de conhecimento transmitido. Não só pelas palavras, mas pelo testemunho. Isso eu falo tanto dos pais quanto da igreja. Né? Receber de uma maneira humilde. E percebendo que em algum momento falhou, como cristão, como ser humano, que é falho também, que em algum momento falhou no amor e na verdade. Mas você diz isso quando ele retorna? Quando ele retorna. Tá. Eu acho que para realmente buscar esses que se afastaram, acolhimento que tem que ser demonstrado, como o Marcos disse, no amor. Ou seja, ir atrás desses jovens e mostrar o quanto eles são importantes, tanto para a família biológica, a família a qual ele nasceu, como a família cristã também. Não, rapaz, olha, você é importante lá no convívio da família cristã. E mostrar para eles que o melhor lugar para eles estar é lá. Né? Eu queria abranger mais, pastor Paulo, não somente questão de jovens, porque nós podemos ter afastados que não são jovens, se afastaram, quem sabe, durante a juventude. Afastou na juventude. Na aplicação da revista que nós estamos colocando, me fez pensar até no meu ministério, lá na igreja, quero ver com a liderança sobre isso. Ou seja, pensar em quem se afastou, em como fazer para alcançar essas pessoas. E também a questão da medida de prevenção. O que é que nós estamos fazendo com as nossas crianças? Eu sei que o tempo é pouco. Vou fazer uma pergunta para você. Onde é que fica a sala das crianças na sua igreja? Que tipo de investimento é feito nisso? Qual é o material que é feito, que é passado? Como a criança é tratada em casa? Estamos aqui durante o intervalo, o pastor Paulo dizendo, às vezes a disciplina de um pai é, hoje você não vai na igreja, vai ficar de castigo, mas privou de ir na igreja como se ir à igreja. Como é que é isso, né? Então eu creio tanto prevenir com a vivência da palavra, quanto demonstrar amor àquele que volta, ter sabedoria para receber aquele que volta. Eu gosto, é interessante essa fala do pastor Eliseu, mas eu gostaria de dizer, ele deu um destaque, e com toda razão, na vida infantil das crianças, óbvio, mas também é muito importante na adolescência, porque é lá nesse momento que ele vai tomar a decisão. É lá nesse momento que ele vai perceber de uma maneira nítida esses conflitos naquilo que se fala, naquilo que se vive, nos contextos familiares e até mesmo na igreja. É muito importante dar um destaque para o adolescente, porque é nesse momento que ele vai tomar as decisões. É nesse momento que ele precisa da verdade e do amor, tanto da família quanto da igreja. Eu espero que você tenha ouvido essa mensagem e tenha filtrado aquilo para aproveitar dentro da sua realidade, para ver como que isso pode ser útil dentro da sua própria casa. Daqui a pouco nós vamos voltar com alguns abraços e com uma oração do pastor Eliseu e nós vamos orar especificamente também pela situação daqueles que estão afastados. E eu tenho certeza que, se não todos nós, praticamente todos nós, pastores, nós temos na nossa igreja, nós lutamos com isso, nós temos na nossa igreja histórico de pessoas que se afastaram. Minha última palavra é, se você lida com alguém que se afastou, quer seja na sua casa, quer seja na sua igreja, mostre para essa pessoa de uma maneira clara, através das suas atitudes, que você continua amando essa pessoa, mesmo ela não estando mais desempenhando os ministérios que ela desempenhava. Mostre que ela é amada não pelo que ela fazia, mas por quem ela é simplesmente, e que no dia que ela quiser voltar, ela vai ser muito bem recebida. Daqui a pouco nós vamos voltar, como eu disse, o pastor Eliseu vai fazer uma oração, queremos dar alguns recados rápidos e já encerraremos, mas não saia daí, fique conosco aqui no programa Caminho da Vida. Em 1859, um jovem presbiteriano saiu dos Estados Unidos com destino ao Brasil. Esse jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário, nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje, somos mais de 1 milhão de brasileiros que comungam da mesma fé de Simonton. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Falei resolver essa entrada aqui pra... Olha, infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida e eu gostaria de dizer
que a mensagem do próximo programa será acerca de dificuldades financeiras, e é uma mensagem super atual, uma mensagem que praticamente atinge todas as famílias, porque, a fim das contas, quem nunca passou por uma necessidade financeira? E se você mesmo que nunca tenha passado e não esteja vivendo uma dificuldade financeira nesse momento, você precisaria ouvir esse programa para saber o que fazer caso essa dificuldade venha ou o que fazer para que essa dificuldade não venha. Gostaria de mandar um abraço a todos os queridos da Igreja Presbiteriana, da Quarta Igreja Presbiteriana de Maringá e todos os moradores do bairro Borba Gato, onde está a nossa igreja. Muito obrigado pela sua audiência. Queria saber se nossos irmãos Marcos Estrela, Paulo de Tarso, se tem algum abraço a ser mandado. Eu gostaria de mandar um abraço para todos os moradores de Iguatemi. Esperamos uma visita sua lá na nossa congregação. O endereço está embaixo. Nos procure. Um abraço. Eu quero mandar um abraço carinhoso também aos nossos irmãos da congregação presbiteriana de Paysandu, em especial um abraço à dona Josefa, que hoje está viajando para Maceió. Deus abençoe a sua viagem, minha irmã, em nome de Jesus. Joia, pastor Eliseu também vai mandar um abraço e depois já faz a oração por todos aqueles que lutam com filhos distantes do Evangelho. Meu abraço fraternal é para todos os membros da Igreja Presbiteriana Central que têm acompanhado, têm orado pelo programa, e os irmãos das congregações também, Jardim América, Paysandu, Iguatemi. É uma alegria muito grande saber que vocês apoiam. E os meus vizinhos lá do edifício Michelangelo. Uma alegria encontrar, sempre tenho assistido. Um abraço muito grande para vocês. Deixa eu mandar mais um abraço. Uma adolescente lá da igreja do pastor Arão, que já esteve conosco aqui, de Paranavaí. Ela entrou em contato comigo, uma jovem, já não é mais adolescente. Entrou em contato comigo e falou: pastor, assisti, gostei, parabéns, Deus abençoe. Sabrina, um abraço para você, continue assistindo a gente, tá bom? Amém. Agora vamos ficar com a oração do pastor Eliseu Dourado de Lima. Onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, Senhor, me leva. Senhor nosso Deus, nós queremos colocar diante do Senhor agora todos os lares que têm acesso a esse programa, estão sintonizados conosco. Aqueles que têm uma história boa para contar, estão unidos, vivem em comunhão, têm o prazer e a alegria de ver todos à volta da mesa e ligados à Tua Palavra e convivendo na igreja. Deus, abençoe essa perseverança, esse caminho de perseverança. Use essas famílias, Senhor, para influenciar e testemunhar junto a outras. Mas, Deus, socorra aquelas famílias que passam pelos destroços, pelas lutas, dos conflitos, a separação, ó Deus, o distanciamento, o abandono, em nome de Jesus. Aquele coração que aflito agora ora, intercede, clama por aqueles que partiram, aqueles que se afastaram, mesmo vivendo dentro de casa, mas tão alheios, Senhor, à vida espiritual. O Senhor é quem edifica a casa. O Senhor levanta homens compromissados com a Tua Palavra para serem os sacerdotes dos seus lares. Ó Deus, levanta mulheres para serem sábias, edificadoras dos seus lares, através de suas palavras, às vezes até mesmo através do seu silêncio. Ó Deus, derrama, Senhor, a obediência sobre os filhos. Salva, Senhor, o lar. E abençoe, Senhor, aquele que volta com a linguagem do abraço, do beijo, da recepção. Nós cremos nisso para fortalecimento do Teu reino, Senhor, sobre a face da terra. O engrandecimento do Teu nome, através da edificação das famílias. Em nome de Jesus. Amém.